Bom dia, membros da Casa Francisco de Assis. Este áudio, esse vídeo, não sei se vai sair no WhatsApp do tamanho que precisa. Eu vou tentar ser o mais resumido possível para ele poder caber na publicação do WhatsApp. Eu vou ler a carta do livro Gotas de Esperança, escrita pelo irmão Francisco, quando inauguramos a Casa Nova. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A união faz a força, e esta, movida pelo bem, opera o milagre da libertação. A doutrina espírita chega a nós como escola de vida, através do esclarecimento à luz da razão e do sentimento. Evidentemente não tem, portanto, o direito de invadir a nossa individualidade, respeitando-nos tal qual somos, ante as provas que tenhamos que passar para enobrecer nossa alma. No entanto, a cada dor, a cada situação passada pelos nossos irmãos na carne, sofremos juntos, mas sempre com a esperança renovada em Jesus e acreditando na capacidade de vencer a cada passo essas mesmas dificuldades. Gostaríamos, no entanto, de lembrar-lhes de que a doutrina instrui, mas o perdão é que renova, a compreensão enobrece, e o sentimento deve desenvolver-se em nós em forma de ação, a começar com os que se aproximam dos laços de compromissos assumidos. Estudemos, sim, o Evangelho, mas não nos esqueçamos de vivenciá-lo a cada oportunidade que nos surja. Sejamos sinceros conosco mesmos. Criemos o hábito de dialogarmos acerca de nós mesmos, a fim de não sofrermos a cobrança de nossa própria consciência. A virtude mais agradável a Deus é a de fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. O estudo na casa, em grupo, faz-se necessário, principalmente para que a relação aumente e se estreite, e também para que, em futuro não distante, preparados estejamos para novas atividades mediúnicas que deverão surgir. O equilíbrio no estudo é a base do auxílio em conformidade com o coração exercitado no amor. Jesus conosco, da equipe espiritual desta casa, assinada por irmão Francisco. Prezados médiuns, trabalhadores da sopa, do GAAN, da evangelização, da fitoterapia, dos trabalhos mediúnicos, membros dos estudos e membros da diretoria. Não tem sido fácil para mim e para nós conduzirmos a nossa casa com tantas atividades, com tantos membros, com tanta gente nos visitando e pedindo por socorro. Não tem sido fácil para mim, enquanto presidente e fundador desta casa, lidando com as minhas próprias dificuldades. Enfrentei durante este ano muitas lágrimas e sorrisos, muitas esperanças e desesperanças também, muitas crenças e descrenças em mim e no próximo. Se machuquei alguém, fui machucado também. Se feri, também fui ferido. Se magoei, também fui magoado. Pelo conhecimento que tenho, não deveria, talvez, agir ou falar, muitas vezes, da maneira como eu coloco. Mas, em um grupo verdadeiramente unido, através de um trabalho verdadeiramente sincero, onde a casa não me pertence, mas pertence a todos vocês e a todos nós. Eu continuo amando a cada um e respeitando-os em suas limitações. Rogo a Deus, por vocês e por mim, por esta casa, que tantas coisas boas fez por todos nós durante os seus 18 anos de fundação. Rogo a Deus que nos dê lucidez e discernimento, capacidade de renúncia, muitas vezes, acerca do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo. Rogo a Deus do fundo do meu coração, por todos vocês que trabalham ou que trabalharam conosco.
os que nos deixaram por motivos pessoais, os que tiveram que mudar de cidade, os que realmente perderam o encantamento pela casa, ou por mim. Na verdade, quem fez isso cometeu um grande erro, porque eu não sou nenhum exemplo, eu estou com vocês trabalhando os meus erros e as minhas dificuldades. Se você deixou a casa ou vai deixar por motivos de mágoas ou melindres, deveria repensar, não por minha causa, mas por sua causa. Mas ainda que assim o faça, que vá com Deus, para onde quer que for, e leve da nossa casa o que você recebeu de melhor, e descarte, delete aquilo que você achou que não foi bom para você. Tive que tomar decisões muitas vezes difíceis, muitas vezes me senti sozinho, em meio àquela imensidão de prédio tão grande, com 2, 3 pessoas à frente, tentando minimizar um pouco as nossas preocupações. Consegui ser uma pessoa mais equilibrada? Nem sempre. Consegui fazer como eu gostaria que fosse? Nem sempre. Consegui manter a relação que eu gostaria? Nem sempre. E não é essa a minha proposta. A minha proposta, tanto quanto a de vocês, é nos alicerçarmos em Jesus para trabalharmos as nossas diferenças. E tal qual as famílias que vocês têm, cuja condição eu não tive nessa vida, mesmo diante das adversidades, diante das lutas, dos conflitos, acabam convivendo porque fazem parte de um grupo consanguíneo. Penso eu estar na hora de reavaliarmos não só o que o outro nos fez, mas o que nós também fizemos com o outro ou para o outro. Ou o que nós deixamos de fazer, negligenciando a reciprocidade da amizade sincera que sempre tentou nos unir diante desta casa. Eu rogo a Deus por todos vocês. Sinto sim a falta de cada um dentro do seu posto, dentro de sua responsabilidade, diante da casa e, sobretudo, da causa que é muito maior do que a casa espírita, fraterna, Francisco de Assis. Nunca negamos a ninguém a oportunidade, quando nos pedem serviço, para se somarem a nós naquela casa. Muitas vezes, sem falar até logo, as pessoas se afastam, magoadas ou melindradas, ou simplesmente encontramos por acaso em algum lugar. E aí, oi, tudo bem, como é que vai? Como se nada tivesse acontecido. Isso, para nós espíritas, é muito desagradável. Devemos, sim, escolher caminhos novos. É um direito que nós temos. Ninguém está atrelado a ninguém. No entanto, precisamos aprender a conviver, respeitando-nos, sim, mas aprendendo a respeitar o outro. E muitas vezes o silêncio ou a falsa educação, da qual eu ainda não tenho, aquela condição invernizada de não falar o que está pensando, mas simplesmente se afastar ou tomar outro caminho, parece aparentemente de pessoas evoluídas. Não é. Mais vale a espontaneidade das colocações com amor, com sinceridade, do que a gente se passar por bonzinhos, por educados, por pessoas politicamente corretas, mas, na verdade, não correspondermos ao que a gente sabe que está acontecendo conosco. Rogo a Deus por todos vocês. Sinto muito a morte de todos que perderam seus parentes, como é o caso da dona Marlene, do Hudson, quando partiu também a nossa irmã Carminha, dentre outros. Muitos não concordaram com muitas coisas que eu falei e permanecem na casa até hoje. Muitos não acham que eu estou correto em tudo que eu falo, mas observam que a casa e as propostas que a gente oferece são sempre maiores do que os nossos defeitos. Eu encerro, portanto, desejando a todos um feliz ano novo,
repleto de esperança e luz, de paz e de coragem, sobretudo analisando o valor do perdão, o valor da caridade, o valor da humildade a que todos nós precisamos nos submeter sob as leis universais e de nosso Senhor Jesus Cristo. E encerro a nossa fala com aquela prece que vocês estão cansados de conhecer, do Pastorinho. É o que ele escreveu e é o que eu penso sobre mim. Não sei se é o que vocês pensam sobre vocês. Ah, se eu soubesse compreender a lei da vida nas lutas que chegaram a me ensinar a sobreviver. Se eu soubesse aceitar os fatos sem questionar a dor que ensina em sinônimo de fé. Se eu soubesse construir a cada dia, com tamanha alegria, o bem de saber viver. Se eu soubesse equacionar a razão, centrada a emoção, dando sentido à vida. Se eu soubesse entender sem reclamar, fazer sem ostentação, servir ao meu irmão. Ah, se eu soubesse que quem bate é quem apanha, quem cede é que é valente. Ah, se eu soubesse que quando reagi, deixei de agir, impulsionado por defesas e me compliquei. Que pensando estar por cima, abaixo me coloquei. Sobrepus a vaidade, com o orgulho ferido, destruí a amizade que no tempo construí. Se eu soubesse que é tão simples perdoar, muito mais pedir perdão. Como eu seria feliz se tivesse compreensão. Mais do que os doutos seria sábio, seria eu simples e letrado. Viveria pela vida curando minhas feridas na estrada da redenção. Seria um filho de Deus de verdade se eu soubesse que somente quem erra acerta, plantando sua semente, seria nada mais, nada menos um homem, menino homem buscando a felicidade. Corajoso e valente, que venceria as tentações, que teria medo da noite, mas confiaria nas estrelas. Saberia esperar pelo sol a surgir sempre no dia seguinte. Seria, se eu soubesse, permitir-me ser mais feliz no mundo que me oferece ser filho de Deus e de amor. Um homem inteligente, de alma simples somente, a viver a cada instante o que a vida me desse. Ah, se eu soubesse que na minha solidão o outro se aproximasse e ao outro me desse inteiro, não impondo restrição. Se eu soubesse, encurtaria a distância, trocaria os vícios tristes pelos hábitos felizes em minha própria compaixão. Pastorinho. Termino dizendo: perdão por aqueles que eu magoei. Oração para que eu me fortaleça, para que eu continue trabalhando naquela casa. Coragem para eu seguir os meus passos diante da minha consciência. Rogando a Jesus por todos vocês, os que estão presentes e os que se retiraram da casa por motivos específicos. Deus os abençoe. Jesus Cristo, nosso Senhor, os ampare. E que a falange de Francisco de Assis, na figura do Dr. Frederic Kempler e do irmão Francisco e do pai Joaquim de Angola e de Dr. Adroaldo Modesto Gil, onde quer que vocês estejam, recebam as nossas sinceras preces de agradecimento por tudo, pelo tempo que passaram conosco, pelo tempo que vão passar conosco e pela vida afora, diante do compromisso que cada um de vocês assumiu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo grande no coração de cada um. Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Muito obrigado. Até mais tarde, para quem for participar do último evangelho do ano da Casa Francisco de Assis. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.